Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 a 11. Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 a 11. Antigamente, havia muitas apresentações que eram feitas, que eram elaboradas por grandes artistas, e num tempo que não tinha Netflix, não tinha televisão, não tinha nada disso, as pessoas tinham os grandes mestres, né, aqueles que trabalhavam para os grandes reis, então para que fosse para entretenimento da corte, do rei e da sua corte, eles faziam grandes óperas, né, grandes peças teatrais. E esse parágrafo que nós vamos ler de Apocalipse 12, de 1 a 11, dá a impressão que é como se Deus estivesse fazendo uma peça teatral ou uma grande ópera, só que aqui sem música. Mas para apresentar essas óperas, aqueles teatros, também balés, né? Balés, não sei como é que fala, sempre tinha uma história, né? E muitas vezes era difícil você compreender a história. Você tinha que prestar atenção. Uma vez assisti o filme daquele do Cisne Negro, que é a história, né, de um musical, né, de um balé, e então tem a história do cisne e tal. A gente fica tentando entender tudo aquilo, acaba não entendendo nada se a gente não lê as instruções ali, né? Mas quando a gente lê Apocalipse, dá a impressão que é como se a gente estivesse vendo mesmo uma peça teatral ou uma grande ópera, um balé, e a gente às vezes fica meio sem entender. Então nós vamos ler esse parágrafo e vamos tentar o melhor possível entender o que está acontecendo aqui. Então, vou convidar os irmãos a ficarem de pé, mais uma vez, para a gente ler Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 a 11. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, e nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vamos orar?
Obrigado, Senhor Deus, pela palavra que nós lemos. Obrigado por tua palavra, pelas profecias deste grande livro, que é tão importante para nós, Senhor, conhecermos, como o Senhor diz no começo do livro, que é bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve e guarda as palavras escritas neste livro. Que nós possamos fazê-lo, Senhor, e de todo o coração possamos te servir. Que o Senhor possa nos ajudar, que o teu Espírito nos ensine e que possamos nos tornar melhores servos teus. Abençoa, Senhor, os irmãos que não puderam estar conosco hoje. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Obrigado. Essa peça teatral, ou essa ópera, por assim dizer, nós podemos dizer que ela tem 3 atos. Né? Costuma-se dizer assim das peças teatrais ou das óperas, né? Então, o primeiro ato é chamado Os Sinais. Esse é o primeiro ato. E nesse ato, nós vemos que aparece aquela mulher no céu, uma mulher vestida do sol, e a lua embaixo dos seus pés, tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça, estava grávida, com dores de parto, estava então para dar à luz, e também havia um dragão grande, vermelho, ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Acho que aí que vem aquela expressão que a gente fala, né? Isso aqui é um bicho de 7 cabeças, né? Quando a gente não entende alguma coisa, como funciona. 10 chifres e nas cabeças 7 diademas ou coroas, né? A cauda dele arrastava terça parte das estrelas, 1/3 das estrelas. E ele se deteve em frente à mulher para devorar o filho quando o filho nascesse. E aí nasceu um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então a gente já imagina aí a quem se refere este filho. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Mais uma dica aí para a gente entender, né? Quando a gente fala de profecias, no Apocalipse principalmente, mas toda a profecia bíblica, é raro a gente encontrar um consenso. Até mesmo depois que a profecia se cumpre, então, às vezes, não há consenso em todos os teólogos, né, dizerem, não, se cumpriu aqui, se cumpriu ali, a não ser quando tem uma declaração de uma autoridade. Por exemplo, quando o próprio Senhor Jesus disse, hoje está se cumprindo a profecia. Por exemplo, quando ele estava lendo Isaías 61, lá na sinagoga, lá na cidade que ele morava, em Cafarnaum, ele disse, hoje, ou era em Nazaré, não sei, hoje se cumpriu o que eu acabei de ler, né? Quando ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, e assim por diante, né? E também o Pedro, né, no Pentecostes, quando acontece lá a descida do Espírito Santo, ele diz, hoje está se cumprindo o que disse nas Escrituras, né, que estava escrito no profeta Joel, que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e assim por diante. Então, quando é uma autoridade assim que diz, né, que foi cumprida, não tem nenhuma dúvida. Mas, nas demais profecias, a gente então fica, muitas vezes, tentando entender, associando, comparando escrituras com escrituras e associando o que está acontecendo no mundo para a gente tentar entender. O Apocalipse tem muita coisa, muitas profecias que já se cumpriram. Ele fala de coisas do presente e ele fala também de coisas que ainda vão se cumprir. Então, o livro de Apocalipse não é um livro que você lê como a gente está acostumado a pegar um livro e a gente vai lendo e é uma história que tem começo, meio e fim. Apocalipse não é desse jeito. Você está no começo, de repente você vai para o fim, depois você volta para o meio, aí você vai para cá, vai para lá, e muitas vezes numa só profecia estão misturadas coisas que já aconteceram e coisas que vão ainda acontecer.
Mas vamos tentar entender, então, no melhor que a gente pode, esse primeiro ato que é chamado, eu coloquei o nome aqui de os sinais, né? Então, os sinais, esse ato tem três principais personagens, que é a mulher, o dragão e o filho que nasceu da mulher. E a mulher, a gente pode dizer que ela representa a nação de Israel. Ela pode representar a nação de Israel. Porque a nação de Israel, através da Virgem Maria, concebeu o Salvador, Jesus, que é aquele que vai reger todas as nações com cetro de ferro. Então a gente sabe que aquele que vai reger todas as nações com cetro de ferro é o Cristo. E ainda mais quando diz que ele foi arrebatado para Deus, né? Ele foi levado para Deus. E o Senhor Jesus, ele foi, de fato, está sentado à direita de Deus. E a gente sabe que a mãe de Jesus foi Maria. Mas Maria representando a nação de Israel, porque ela era israelita. Então, vindo dessa nação, mas por que a gente pode dizer que a mulher é Israel? Porque muitas vezes na Bíblia, Israel, a nação de Israel é representado por uma mulher. Por exemplo, lá em Jeremias, capítulo 3, versículos 6 a 8, e também os versículos 12 e 13. Deus está repreendendo a nação, e olha só como ele diz, as palavras que o Senhor diz para Jeremias. Viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto, debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. Depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã, Judá, viu isto. Quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, e dize: Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Então somente reconhece a tua iniquidade. Então o Senhor se refere a Israel como se fosse a sua esposa, que o traiu, e ele diz: se você se arrepender, eu vou te perdoar, volta para mim. Né? Então não é só aqui, mas em outros lugares, a nação de Israel é representada aí por uma mulher. Então a gente pode dizer isso. O fato dela estar vestida ou pode dizer também envolvida com o sol pode representar a glória de Israel, porque Israel é uma nação gloriosa, porque é a nação que Deus escolheu para manifestar o seu nome na terra. E as 12 estrelas certamente representam as 12 tribos de Israel, as 12 estrelas que ela tem na cabeça. E o dragão, agora falando do dragão, o próprio texto declara mais adiante que esse dragão, ele é Satanás, ele é a antiga serpente. Então, mais para frente, no próximo parágrafo já, ele já vai dizer, ele vai declarar quem é o dragão. E ele tentou, esse dragão, ou seja, Satanás, ele já tentou várias vezes matar o menino Deus. Até mesmo antes dele nascer, ele já tentava acabar com a nação de Israel. Ou seja, não queria nem que ele queria impedir até que ele nascesse. E quando ele nasceu, ele tentou matá-lo também e até conseguiu, né, no final. A cabeças e chifres, quando fala lá cabeças e chifres, as cabeças são declaradas mais para frente também, que quando fala novamente dessa mesma besta, desse mesmo dragão, fala que as 7 cabeças do dragão são os 7 montes onde a cidade
de Babilônia, no caso, mais para frente na outra profecia, está montada, né? Mas aquela Babilônia, muitas vezes na Bíblia se fala como cidade de Babilônia, uma cidade que é contra Deus, uma cidade rebelde contra Deus. Então, às vezes, é a própria cidade de Babilônia, que hoje ficaria no Iraque, que não existe mais, né, essa cidade, ou Jerusalém, também já foi chamada de Babilônia, por ser rebelde contra Deus, e a própria Roma, né, que foi chamada também de Babilônia. E hoje, quem seria a Babilônia hoje? Talvez Nova York, talvez Rio de Janeiro, talvez São Paulo, né? Rio Preto, né? Quem sabe? Mas se for uma cidade rebelde, então pode ser chamado também de Babilônia. Bom, as 7 colinas de Roma, né? Certamente se referia porque naquele tempo Israel estava sob o domínio do Império Romano e a cidade de Roma, grande capital do Império Romano, estava assentada sobre 7 montes. Agora cresceu, né? Tem mais montes ali, mas no começo eram esses montes aí: Aventino, Capitólio, Célio, Esquilino, Palatino, Quirinal e Viminal. São 7 montes sobre a qual a cidade de Roma, principalmente a parte principal ali de Roma, está construída. E naquele tempo era o que tinha, né? Então, está esclarecido ali sobre as 7 cabeças, né? E os chifres, diz lá em Apocalipse 17, 12, né? Que são, esse ainda, Apocalipse 17, 12, diz que os chifres são as, são os reis, né? São os reis que reinavam sobre essas nações aí, os 10 chifres, né, no caso. Quanto às estrelas, né? A gente está vendo aí o livro de Jó, 38, de 4 a 7. As estrelas pode representar os anjos. Quando diz que o dragão, com a sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas, provavelmente ele está falando das estrelas, dos anjos, dos próprios anjos que o seguiram, ou seja, os demônios. Muitas vezes os anjos são representados como estrelas. Por exemplo, aqui em Jó 38, de 4 a 7, quando Deus está conversando com Jó, Deus está dizendo para Jó, para humilhá-lo, né, porque ele estava muito exaltado, ele disse: onde que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem pôs as medidas, se você sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, e assentou a pedra angular, enquanto as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Então, que estrelas são essas, né? Estrelas que cantam. Provavelmente ele está se referindo aos anjos. Quem sabe que os anjos no céu ficam louvando a Deus. Então, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. É uma outra forma também dele chamar os anjos. Então, a poesia hebraica, ela tem o que nós chamamos de paralelismo. É uma forma de rimar, mas não rimar o som. Porque quando você faz um poema, você rima o som da palavra, né? Você tenta falar palavras com mesma terminação para rimar. Mas a rima que eles faziam era uma rima de pensamentos, uma rima de raciocínio. Então, tem muito isso na poesia hebraica, você encontra muito isso em Salmos, por exemplo, em Provérbios, que é você dizer uma coisa e depois você dizer mais uma vez a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, é isso que está dizendo aqui Jó, no versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Depois ele repete a mesma coisa, só que falando de outra maneira. E rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, certamente está se referindo aqui a anjos. Então, lá em Apocalipse, provavelmente também, quando fala que arrasta 1/3 das estrelas, é 1/3 dos anjos, que são aqueles rebeldes, né? E a gente vê no próprio Apocalipse, no capítulo 1, que quando aparece lá aquele ancião com as 7 estrelas na mão, né?
que o João vê no começo do livro do Apocalipse, ali diz que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E a palavra anjo, ela nem sempre é um ser sobrenatural. Um anjo pode ser um homem, uma pessoa comum, desde que ele seja um mensageiro, porque a palavra anjo ou ângelo em grego, né, é a mesma coisa que mensageiro, aquele que leva uma mensagem. Então não é nenhum mistério a gente falar, a gente interpretar as estrelas como se fossem anjos, né? E então vamos dar prosseguimento. Também em Judas, capítulo 1, Judas só tem um capítulo, né? Versículos 12 e 13, ele fala de homens rebeldes, homens que se rebelaram contra Deus. Até mesmo esses homens ele chama de estrelas, estrelas errantes. Ali no versículo 13, Judas 1, 13, ele fala que aqueles homens que são rebeldes e tudo, né? Eles são estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então é natural que a gente pense que essas estrelas são os anjos. Voltando aqui a questão do dragão, né, que tentou devorar Israel, a gente vê que ele tentou destruir a própria nação de Israel muitas vezes. Vocês se lembram, por exemplo, que Balaque chamou Balaão, né, para amaldiçoar Israel. Logo no começo, né, o primeiro justo que foi assassinado foi o Abel, né? Mas aí Deus depois levantou uma outra geração que a partir de Enos, né, filho de Sete, que aí começou a ser invocado o nome do Senhor. No tempo lá no deserto, né, Satanás sempre tentava o povo para que o povo ficasse rebelde, né, para que Deus destruísse Israel. Mas Israel não foi destruído, mesmo na rebeldia, não foi destruído totalmente, porque sempre ficava um remanescente. Por exemplo, quando Elias estava se sentindo só, ele estava se queixando para Deus, quando ele foi lá no Monte Horebe, ele estava fugindo da Jezabel, da rainha Jezabel, que queria matá-lo. Deus, ele se queixou para Deus, só eu fiquei só, né? Estão querendo me matar e todos estão seguindo Baal e eu estou aqui só. E Deus falou, não, você não está só, ainda tem 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então, sempre ficava um remanescente em Israel, por isso ele nunca foi totalmente destruído. Em Ezequiel 22:30, Deus fala, isso já depois de ter destruído Jerusalém, ele diz: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então, não era, mesmo que tinha alguns justos no tempo de Ezequiel, ainda não era suficiente para deixar de destruir o templo, deixar de destruir Jerusalém, porque era muito pecado, era muita idolatria. Mas, mesmo assim, Deus preservou o próprio Ezequiel, Daniel, e Sadraque, Mesaque, Abednego, e todos os justos que ficaram e depois acabaram voltando e reconstruindo Jerusalém. Então, Satanás, como a serpente, como o dragão, sempre tentando fazer alguma coisa para destruir o filho, né? Querendo devorar o filho. E no fim, ele conseguiu, né? Quando Jesus nasceu, ele tentou matá-lo também, né? O rei Herodes, né? Matou aquele monte de crianças na esperança de matar também o Cristo. E ele tentou Jesus, né? Para que Jesus pecasse e assim não pudesse cumprir a sua missão. E foi sempre tentando Jesus, até que finalmente ele conseguiu pregá-lo na cruz. Mas foi porque Jesus se entregou voluntariamente, porque Jesus precisava fazer isso para nos salvar. E, embora parecesse que Satanás
realmente tinha vencido, quando Jesus estava pregado na cruz, que ele realmente conseguiu matar o Filho de Deus, mas a Bíblia diz que, na verdade, isso foi uma derrota total de Satanás. Porque, por exemplo, em Colossenses 2,15, diz que Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha só, Jesus estava pregado na cruz, desprezado, praticamente nu, se não totalmente nu, fraco, e as pessoas zombando dele, falando: você não é o Filho de Deus? Desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Mas quem estava sendo envergonhado não era ele, era Satanás. Ali ele estava triunfando de Satanás. Satanás matou alguém que ele não tinha direito de matar. Se Satanás me matar, se Satanás matar você, ele, de certa forma, ele tem direito de fazer isso, porque nós somos pecadores. É claro que ele só vai poder fazer isso se Deus permitir. Mas a Jesus ele não podia ter matado. Tanto que ele não pôde ficar morto, né? Ele ressuscitou. Amém? Aleluia, ele vive, né? E ele subiu, né? Ele está à direita de Deus. Então, o que parecia uma vitória foi para Satanás uma derrota. E o que parecia uma derrota para Jesus foi o triunfo sobre Satanás. Agora vamos para o segundo ato dessa peça teatral, desta ópera. Esse segundo ato é chamado, eu coloquei o nome aqui, de A Peleja. Está nos versículos 6 a 9. Aqui, então, neste ato, a mulher foge para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela, e ali ela seria sustentada durante 1260 dias. Houve, enquanto isso, uma peleja no céu, uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, Satanás lançado na terra, e todos os demônios, todos os seus anjos lançados para a terra. Será que isso já aconteceu, ou será que isso vai acontecer? Né? Então, aí há várias interpretações, como a gente falou antes, né? Apocalipse fala de coisas que já aconteceram e fala de coisas que vão acontecer e coisas que estavam acontecendo naquele momento. Então, eu acredito que isso ainda vai acontecer. Então, para a gente tentar entender esse ato, nós seguindo a mesma interpretação de que a mulher é Israel, então Israel foge para o deserto. A nação de Israel foge para o deserto. E Deus a sustenta ali, ou sustenta a nação de Israel ali no deserto durante 1260 dias. Se você pegar uma calculadora aí, pegar 1260 e dividir por 30, né, para ver quantos meses dá, né, dá cerca de 42 meses. 42 meses. Se você dividir por 365 dias, ou 360 dias, que seria o ano comercial, dá cerca de 3 anos e meio. Isso diz alguma coisa para você? 3 anos e meio? Então, pelo fato de dizer esse tempo, isso nos leva a associar esse acontecimento com a grande tribulação. A metade do tempo do reino do anticristo. Então, segundo a outra profecia, o anticristo vai reinar durante 7 anos. Se a gente considerar que são 7 anos literais, então Daniel fala que
ele vai fazer um acordo de paz, mas no meio do seu reinado ele vai quebrar esse acordo de paz. Então, durante 3 anos e meio, a Terra vai viver, né, na melhor economia do mundo, todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai comer picanha, né? E os outros vão beber cerveja, mas os crentes vão beber refrigerante, né? E vai todo mundo estar feliz, né? Mas passando esses 3 anos e meio, ele vai mostrar a sua verdadeira face diabólica. E aí vai começar, então, a grande tribulação. E vamos ver, então, o que diz a profecia lá em Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 27, falando do anticristo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição está determinada se derrame sobre ele. Então, ele fala aqui uma semana, depois o próprio Daniel explica que são semanas de anos, é aqui que ele fala das 70 semanas de anos, né? E assim por diante. Então a gente vai tentando entender aí, a partir de Daniel, o que é que está dizendo. E Daniel também, ele fala dessa batalha do anjo Miguel com o dragão, né? Em Daniel capítulo 12, versículos 1 e versículo 11 e 12. Diz que nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, porque todo aquele que for achado, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E no versículo 11, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, possa a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Lá em Apocalipse fala 1260, aqui fala 1290. Mas está na média aí, né? De 42 meses, 3 anos e meio, está nessa faixa aí. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Então, bem perto ali, né? 1260, 1290, 1335. Todos isso, se você arredondar, né, vamos dizer assim, dá cerca de 42 meses, que é citado em outra profecia, e também dá cerca de 3 anos e meio. E também ele fala da angústia, ele fala da luta de Miguel, né, contra o dragão. Então, tudo isso está relacionado aí, parece, com a grande tribulação. Então, tudo vai se encaixando se a gente for pensando desta maneira. Mas, como aqui, nesse ato, né, diz que o anjo Miguel, então, vence o dragão e os seus anjos e os lança para fora do céu. Quer dizer que, então, Satanás está no céu, né? A gente não está no céu ainda, mas Satanás está lá. E os anjos, né, os demônios, os anjos que seguem Satanás, também estão no céu. Isso parece meio estranho, não parece? Mas se a gente pesquisar na Bíblia, se a gente ver, por exemplo, o livro de Jó, a gente vai ver que sim, que Satanás ele tem acesso a Deus lá no céu. Em Jó, vocês sabem, né? Se a gente lê lá o comecinho do livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 a 11, por exemplo, diz lá que Satanás estava passeando pela terra, né? E Deus chamou lá os filhos de Deus. Quando fala filhos de Deus, provavelmente está se referindo aos anjos, né? Chama os filhos de Deus para se apresentarem perante ele, e Satanás apareceu lá como que a gente fala quando entra na festa, penetra, né? Como penetra, né? Na festa lá. E Satanás apareceu lá também, né? Todo, né? E Deus perguntou para ele: onde que você estava andando? Né? Ah, estava passeando pela terra. Aí Deus conversa com ele e diz: você viu o meu servo Jó, né?
e elogia o Jó, porque Jó era um homem justo, ele era único na terra, né, e tudo. Não tem homem mais justo do que ele. Aí Satanás, né, faz aquela fofoca, né? E aquelas acusações contra Jó, e aí vocês sabem, né, como termina essa história. Mas então não é estranho na Bíblia que Satanás está ali, tem acesso a Deus lá no céu. E também tem uma outra história que eu me lembro em 1 Reis, capítulo 22, de 20 a 22, e também 1 Crônicas, ele repete essa mesma história, né? Foi quando o rei Acabe estava prestes a morrer numa batalha. Deus queria que ele fosse na batalha porque Deus estava é, preparando já para que ele morresse naquela batalha. Mas o Acabe estava com medo de ir. Então, é, nos bastidores, né, do céu, como se diz, né, alguma coisa estava acontecendo no céu que Acabe não sabia. Acabe chamou os profetas e, né, tinha aqueles profetas que serviam o rei, e todos os profetas estavam dizendo: não, pode ir que você vai vencer, né? Só que o rei Josafá estava lá também, né? O rei de Judá, que era um rei bom, Acabe era um rei mau. E o Josafá, então, fala: mas não tem nenhum outro profeta aí para você consultar? E o Acabe fala: tem um, mas eu não vou chamar ele não, porque ele sempre fala mal de mim. Toda vez que ele profetiza para mim, ele fala mal de mim. Aí o Josafá fala: não, não fala assim, né? Chama ele. Aí chamou, e o profeta que foi lá chamá-lo falou para o Josafá, para o profeta, acho que era Micael, se não me engano o nome dele, ou Miqueias, Micaías, uma coisa assim. Aí fala para ele: ó, fala bem, né? Fala que ele vai vencer, porque todo mundo está falando que ele vai vencer. Você falar ao contrário, você está, como se fala, você está indo contra todo mundo, né? Fala que vai vencer. Aí chegou lá, ele realmente falou, né? Não, pode ir para a guerra que você vai vencer, né? Aí o Acabe falou: olha, eu já te falei para você não mentir, né? Aí ele fala assim: não, tá bom, então eu vou falar a verdade, você vai morrer nessa batalha, né? E aí o rei Acabe fica bravo com ele, manda prender e tudo isso, né? Mas nos bastidores, né? Então o, o profeta fala o que aconteceu, né? Que houve uma grande assembleia no céu e Deus estava querendo que alguém enganasse o Acabe. E aí um falava: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí um espírito de porco, né? Um espírito mau, né? Levantou a mão lá, e então provavelmente era um demônio, né? Ele estava lá e se comunicava com Deus. E ele falou: eu vou lá e vou ser um espírito mentiroso na boca dos profetas. E foi assim então que todos os profetas falaram, porque aquele espírito foi lá e falou com aqueles profetas. Então é isso que aconteceu, e a gente olhando esses bastidores, a gente não acha mais estranho que Satanás e os seus anjos tivessem acesso ao céu. Mas aqui nesse ato, nesta peleja, o arcanjo Miguel luta contra o dragão e os seus anjos e os expulsa do céu. O céu vai ficar livre dessa turma aí, né? Não vai ter mais eles lá, não vai ter mais o acusador dos irmãos, aqueles que está acusando os irmãos dia e noite diante de Deus. Assim como ele acusou Jó, então ele acusa também a mim e a você. E a gente não sabe, porque essas coisas acontecem nas regiões celestiais, mas isso está acontecendo e a gente não sabe essas coisas. Vamos então para o terceiro ato, terceiro e último ato desta ópera, ou desta peça teatral, e esse ato se chama A Vitória. Então, nos versículos 10 e 11, diz que se ouviu uma grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, esse é o terceiro ato, é o grito de vitória, e
Só que esse grito de vitória não é ainda a vitória da guerra total, mas é a vitória de uma batalha. O fato deles terem expulso Satanás do céu e os seus anjos já é uma grande vitória, mas ainda não é a vitória total, porque Satanás foi lançado para a terra e ainda vai atormentar os homens na terra. Então, tudo está se encaixando para que nós pensemos que ele está falando da grande tribulação, porque diz que no versículo 11, né, diz que os irmãos, né, eles venceram, aqueles que são acusados por Satanás, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra de testemunho que deram, e em face da morte não amaram a própria vida. Um trecho paralelo ao que o pastor Ismael está ensinando na escola dominical, Mateus 24, um trecho paralelo a esse é Lucas, capítulo 21, versículo 10. Jesus fala sobre isso. Ele diz que levantar-se-á nação contra nação, Lucas 21, de 10 a 19. Se levantará nação contra nação, haverá terremotos, haverá grandes sinais no céu, haverá perseguição, e isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Então, podem ver que tudo está se encaixando. Não é para se preocupar com o que vão responder quando vocês forem perseguidos, porque o Espírito Santo vai dar para vocês o que dizer quando vocês forem interrogados. E vocês vão ser entregues por vossos irmãos, pais, irmãos, parentes, amigos. Vão matar alguns dentre vós, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então, está tudo ligando aí a grande tribulação. Versículo 18. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Você pode ser morto, mas não vai perder um fio de cabelo da sua cabeça. Bom, morrer para o crente não é ruim, né? Morrer para o crente é estar com Cristo, né? Mas é para ficar firme. E no versículo 19, principalmente, ele diz, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É para ficar perseverante. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz lá em Mateus 24. E aqui diz, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, certamente não está querendo dizer que a nossa perseverança vai ganhar para nós a nossa salvação, porque nossa salvação não pode ser ganha desse jeito, né? A única, como diz, voltando lá para o Apocalipse 12, que a gente estava lendo, né? Nós vencemos por quê? Por causa, primeiramente, do sangue do Cordeiro. Então, precisa do sacrifício de Jesus para que nós sejamos salvos. Mas é claro que aquele que for realmente salvo, ele vai perseverar, ele vai ficar firme, ele não vai temer, mesmo em face da morte. Se você tem medo agora, só de falar sobre isso, né, perseguição, é porque não está acontecendo. Mas se acontecer, como ele diz aqui, Jesus fala, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar força, ele vai te instruir sobre o que você deve falar. Então, nenhum fio de cabelo se perderá da vossa cabeça, e a gente pode acrescentar, sem que Deus autorize, né? Sem que Deus permita. Então, Deus dá o frio conforme o cobertor. Esse é um ditado popular, mas ele é verdadeiro, né? Então, irmãos, esse é o terceiro e último ato, né? Isto é o que nós temos aí sobre esta ópera, né, de Apocalipse, e toda essa história. Pode ser que não seja bem assim como nós estamos imaginando, mas nós tentamos entender à luz das próprias Escrituras e daquilo que a gente sabe da história. Mas de tudo isso a gente pode tirar principalmente uma lição, de que nós precisamos estar atentos. Estão acontecendo coisas lá no céu que a gente não sabe. Então nós, enquanto estamos aqui na Terra, vivendo a nossa vida, cuidando dos nossos negócios, nós não podemos ficar
distraídos, tão distraídos com as coisas deste mundo, que nós nos esqueçamos de que as coisas estão acontecendo lá no céu. Então precisamos ficar atento e sempre usando a armadura de Deus, como diz lá em Efésios 6, de 12 a 18, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto, né, cingindo-vos com a verdade, né, com o cinto da verdade, os pés, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz e a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que é a única arma ofensiva. E logo no versículo 18, a gente pode considerar também como não é uma parte da armadura, mas é uma arma de guerra também, que é a oração. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, estejamos preparados. Amém? Deus nos abençoe.